Sabe aquelas famosas setas que a gente vê direto aqui no YouTube, principalmente nas thumbnails, que normalmente é uma seta branca com um contorninho vermelho e com alguns efeitos em cima? Então, hoje eu vou te mostrar como é que você consegue criar essa mesma seta aqui no Photoshop de uma maneira muito simples e você consegue usar ela quantas vezes você quiser. Só lembrando que se você gostar desse tipo de conteúdo e quiser receber mais, dá uma curtida aí no vídeo e se inscreva no canal que eu vou trazer mais conteúdos desse gênero, beleza? Então vamos lá. Antes da gente fazer a seta aqui de fato no programa, eu vou precisar baixar uma base para ela. No meu caso, como eu não manjo muito de desenhar, eu vou baixar pronta a base e aí eu vou criar em cima disso. Mas se você manjar de desenhar uma seta ou quiser fazer uma seta personalizada, você desenha aqui e usa ela. No meu caso, já tá aberto aqui nesse site aqui, ó, que é o UX Wing. Ele é um site muito bom, tem bastante ícone, tá vendo? E eu vou acabar baixando essa seta mesmo. Eu vou baixar em SVG, porque ele já vai estar em vetor, mas se a seta que você estiver usando só tiver em PNG, não tem problema não, dá pra usar da mesma forma. Baixei aqui, vou jogar aqui pra dentro do Photoshop, ela vai vir aqui, eu já vou criar ela mais ou menos grande, que é pra evitar problemas futuros, porque se você faz ela pequenininha, por exemplo, você faz ela assim aqui. Quando você for usar em algum projeto que você precisar crescer, vamos supor, aqui ela tá pequena, mas em algum projeto futuro você quer usar ela desse tamanho aqui. Provavelmente ela vai perder um pouco da qualidade, então já faz ela, a primeira que você for fazer, já faz ela um pouco grande, que é pra evitar esses problemas futuros. Então vou deixar mais ou menos desse tamanho aqui, e eu vou deixar ela virada assim, porque normalmente ela sempre fica ou pra esquerda ou pra direita, é bem difícil ela tá pra cima, mas se estiver pra cima, beleza. Coloquei ela aqui, agora o que a gente vai fazer? A gente vai segurar o Ctrl e vai clicar aqui dentro da visualização da nossa camada, que ele vai selecionar a nossa seta. Clicou, tá vendo que ele ficou pontilhadinho aqui? É porque ela tá selecionada. Agora a gente vai expandir essa seleção, que é pra gente poder fazer o contorno. Para expandir, você vem aqui em cima em selecionar, você vem em modificar e expansão. No meu caso eu já criei um atalho, mas no seu caso acho que não vai estar criado. Aí você clica aqui, e aqui em expandir vai depender um pouco do tamanho da sua tela que você está criando e do tamanho da seta que você criou. Eu creio que aqui uns 15 ou 20 fique bom. Eu vou tentar com 20 mesmo, só pra ver como é que fica. 20 já ficou bacana, tá vendo? Já ficou um contorno bacana. E agora o que eu vou fazer? Vou vir aqui na camada, eu vou clicar na camada de baixo. Vou criar uma camada nova, então você vai ver que vai ficar uma camada embaixo. E aqui eu vou apertar G, que é para poder pegar o balde de tinta, e eu vou pintar esse contorno, tá vendo? Ele pintou. Agora eu dou um Ctrl D para tirar a seleção. Tá vendo que algumas seleções aqui, ó, ficou um pouco estranho? Aí depois você pode arrumar ou você pode deixar dessa forma mesmo. Eu recomendo depois você arrumar pra ficar bonitinho. Mas como aqui é só mais um tutorial rápido, eu não vou arrumar não, mas aí você arruma depois. Fez aqui o contorno, agora a gente vai fazer todos os efeitos em cima desse contorno. Então como que a gente cria esses efeitos? Vem aqui na camada do contorno, clica com o botão direito e vem em opção de mesclagem. Ou se você quiser ser mais ligeiro, você só dá 2 cliques nela, que ele vai abrir essa janela. Se for a primeira vez que você estiver usando essa janela, você pode se assustar um pouco que vai ter muita coisa aqui. Eu vou deletar tudo pra gente começar do zero mesmo. Então é só clicar na última e vir clicando aqui na lixeirinha que ele vai deletando tudo. Beleza? Zerou todos os efeitos. E o que a gente vai criar aqui? A gente vem aqui nesse FX e coloca uma sobreposição de degradê, que é aqui onde a gente vai criar a cor. E aqui na cor vai depender da seta que você vai criar. Normalmente as mais usadas é vermelho, amarelo, às vezes um azul, mas aí aqui você troca depois conforme for o seu uso. Aqui eu vou colocar um vermelho mesmo, que é a mais padrãozona. Clicou no primeiro, vem aqui em cor. E aqui a gente vai selecionar a primeira cor. Eu vou colocar um vermelho escuro. Não, minto. Um vermelho mais claro, forte. No meio, eu vou colocar um vermelho escuro. Mais ou menos assim, acho que tá bom. E na outra ponta eu vou botar um vermelho claro de novo. Que ele vai tipo assim, vermelho claro, escuro, claro. E aqui dá ok, dá ok. Aí você pode arrastar essa janelinha um pouco pro lado para você poder ver como é que tá ficando. Se você quiser improvisar um pouco, você pode ir mexendo aqui no ângulo, mexendo no estilo do degradê. Vamos ver como é que fica o radial. Aí aqui a gente pode expandir a escala, né? Você pode ver ali, ó, que tá mudando, ó, o tamanho do círculo, ó. No caso, eu acho que eu vou usar o radial mesmo. E aí eu só vou jogar ele um pouquinho aqui pra cima, assim, ó. Dar uma diminuída nele. Beleza, eu creio que assim esteja bom. Quase não dá pra notar, mas fica legal você colocar um degradêzinho, porque parece que não é uma cor chapada, sabe? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma sombra, não, uma luz vindo de cima pra destacar um pouco mais essa seta. Então eu vou vir aqui em FX. Aí eu vou colocar uma sombra interna. Parece estranho, mas é uma sombra interna mesmo. No modo de mesclagem, eu vou colocar isso aqui, ó, superexposição linear, porque ele tira a cor preta e coloca a cor branca, ou ele destaca mais a cor branca. E aqui, ó, na cor, eu vou colocar, pode ser branco mesmo. Como ela é vermelha, eu vou tentar colocar um rosa mais ou menos assim, ó. Acho que assim tá bom. Aí eu recomendo você desabilitar essa luz global, porque isso aqui sempre atrapalha. Opacidade pode jogar para 100% e distância você vai vendo, ó. Vou deixar a distância aqui nos 4 e no tamanho eu vou deixar zerado. Tá vendo? O rosa eu não gostei do jeito que ficou, ele ficou muito rosa mesmo. Acho que branco vai ser a melhor opção mesmo. Tem que ser branco mesmo. Coloquei branco.
beleza. E agora eu vou fazer uma sombra aqui na parte de baixo. Para agilizar a vida, né, pra você pegar o ritmo, você pode clicar aqui nesse maisinho que ele vai duplicar, mas aí ele vai ficar com duas luzes, a gente não quer duas luzes. Então na camada de baixo aqui, a gente troca o ângulo de 90 para menos 90, né? Ele vai ir para baixo. E o modo de mesclagem a gente vai trocar para multiplicação e a cor a gente também troca. Aqui pode colocar um vermelho escuro mesmo, não precisa ser preto, pode ser um vermelho mais ou menos. Tá vendo, ó? Que a multiplicação já escurece um pouco. Aí aqui assim eu acho que já tá bom. E aqui eu vou mudar um pouco no tamanho para ele não ficar uma sombra muito reta. Deixar o tamanho aqui em 6. Acho que assim tá bom. Lembrando que os valores mudam de acordo com o tamanho da sua seta. Então você vai testando. E aqui eu creio que já tá bom. Eu vou colocar mais efeitos depois, mas por enquanto esses daqui já estão bons. Aí beleza, ela ficou assim, mas eu não gosto da seta preta porque fica estranho. Então eu vou colocar aqui, ó, vou dar 2 cliques na camada de cima, né, que é a parte preta mesmo. 2 cliques. E aqui eu vou colocar uma sobreposição de cor. Pode ser sobreposição de degradê, mas eu prefiro a de cor porque fica uma cor mais chapada aqui. Aí eu coloco o branco mesmo, beleza. Aí ficou assim. Eu vou até colocar um fundo aqui aleatório só pra gente poder ver como é que ela ficaria. Beleza, eu coloquei uma foto aqui qualquer de fundo. Vocês podem ver que aqui a gente consegue ter noção melhor da luz, tá vendo? O jeito que fica a luz. Aí aqui você pode ir ajeitando conforme o seu projeto. Mas de início eu vou deixar dessa forma mesmo. E o que eu vou fazer agora? Eu vou juntar essas duas camadas para mim poder fazer uma sombra. Vocês vão entender o porquê que eu faço dessa forma. Aqui, ó, você vai clicar na de baixo, segurar Shift, clicar na de cima, vai selecionar as duas. Botão direito e converter em objeto inteligente. Eu já tenho um atalho para isso, mas é assim que você faz com o mouse. Tem um objeto inteligente, beleza? Ela tá aqui. E agora, quando você diminuir e tal, ele vai continuar com as mesmas prioridades de luz e sombra que a gente criou. Porque se a gente não faz isso, ó, eu vou dar um Ctrl Z aqui para vocês poderem ver. Se a gente não junta essas duas camadas, quando a gente for diminuir ou aumentar, olha o que acontece, ó. Olha o tamanho que fica a luz aqui. Ele perde muitas prioridades, porque ele vai manter a mesma quantidade de pixel, mas a seta tá diminuindo, então ele dá essa impressão que cresceu muito. Então a gente junta, né? Cria um objeto inteligente para as duas. E agora eu vou criar uma sombra. Eu gosto de criar depois, porque aí eu tenho mais controle. Agora vamos supor que eu esteja apontando aqui pro Cristo Redentor aqui mesmo, né? Vou falar que tem alguma coisa muito importante aqui no rosto dele. E aqui eu vou criar uma sombra. Então eu vou fazer a mesma coisa que a gente fez quando a gente foi criar o degradê e a luz. Dá 2 cliques aqui na camada, ele vai abrir essa janelinha, e aqui eu vou adicionar que vem no FX e eu vou colocar sombra projetada, que a gente vai criar uma sombra. Aqui depende muito da sua imagem de fundo, mas não exagera muito, que senão fica muito feio. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou subir a opacidade para uns 60, 70, você vai testando, e vou descer um pouquinho, ó, tá vendo? Ó? Já tá criando ali a sombra. No tamanho, eu vou criar primeiro uma bem espaçadona. Aí a gente pode diminuir a opacidade, ó. Assim já tá bom. E eu vou criar uma outra sombra, só que mais perto da seta. Então eu vou diminuir o tamanho, a distância eu vou diminuir também. A opacidade eu vou dar uma aumentada aqui assim, ó. Aqui é tudo no olho, você vai testando. Aí na sombra de baixo eu vou dar uma aumentada de novo. O tamanho aqui, ó. Diminuir a opacidade, diminuir também um pouquinho. E beleza. A sombra de cima mais perto ficou nessa configuração. E a de baixo ficou nessa configuração aqui. E aí beleza, ficou dessa forma. Mas eu achei que ela ficou muito grande, né? Mas você pode dar uma diminuída aqui e beleza. Aí aqui, uma coisa que eu gosto de fazer, mas aí você faz se você achar melhor. Eu gosto de colocar um brilhozinho em cima dessa seta. Então eu vou criar uma nova camada aqui. Vou pegar o pincel mesmo. Ou você aperta B, você clica aqui, botão direito aqui, a gente vai colocar nesse redondo macio e você coloca no tamanho mais ou menos. Aqui a opacidade vai variar um pouco, eu vou colocar uma opacidade de 30, vou colocar 20%, pegar a cor vermelha mesmo, e aí eu vou dar alguns cliques aqui assim, ó, pra dar como se fosse um brilhozinho. Aí você vai mudando o tamanho, vai aumentando, que é só pra gente poder colocar esses brilhozinhos aqui. Aí aqui, tá vendo que ficou vermelho na parte branca? Ficou estranho. Então na opção de mesclagem, a gente vem aqui de normal, a gente coloca em superexposição, ó. Aí a parte branca vai ficar branca e o vermelho ele vai pintar só em volta. Se você tiver um pincel de efeito, eu já tenho um pincel de efeito de luz. Fica mais bacana, que no caso é esse daqui, ó. Aqui, ó. É esse Soft Star aqui, ó. Ele já dá um efeito mais bacana pra luz, ó. Tá vendo? Ele já cria esses skins em volta. Eu gosto bastante desse pincel. E aí, beleza. Aí você continua seu thumbnail, mas a sua seta tá aqui. Aí quando você precisar usar ela em outro lugar, né? Em outro thumbnail, basta você vir nesse projeto, pegar ela e arrastar pro seu outro projeto. Beleza? Lembrando que isso aqui é só uma forma. Você pode fazer isso aqui com outros objetos também. Não é limitado a sua seta aqui. Você pode fazer com quadrado, círculo, retângulo e tudo mais. Então, se você gostou do vídeo e quer receber mais desse tipo de conteúdo, não esquece aí de deixar o like, se inscrever no canal e dar uma olhada nos outros vídeos que eu vou tentar postar aqui quase que diariamente pra gente poder crescer esse canal junto, beleza? Então, muito obrigado pra você que viu até aqui, a gente se vê numa próxima e falou!